Glória a Deus, irmão. Você está animado? Nós estamos falando sobre unção nesse mês e algo extraordinário tem acontecido no nosso meio. Nós estamos muito alegres com aquilo que Deus está movimentando. A unção está em movimento, amém, irmão? Nós mudamos um pouco a dinâmica do culto, não há nenhum problema nisso. Amém. Glória, viu? Olha o Vitor ali. Você tem problema com isso, irmão? Se tiver, é só seu esse problema, né? Amém. Nós, obviamente, queremos te dar a oportunidade de você ofertar e dizimar, se assim você desejar. Eu só não quero dispor esse tempo para tentar te convencer de nada. Quero apenas que você faça de acordo com aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Amém? Nosso Pix, você já conhece, sp@igrejaunited.com. Mas ele vai ficar pouquinho, vai ficar rapidinho. Ó, já vai apagar. 1, 2, 3, apagou. Viu? Faça de acordo com aquilo que o Senhor te inspirar. Amém? Eu amo todos os textos bíblicos, né? O Mário, na Midweek, ele falou sobre Malaquias 3:10. E aqui nós sempre trazemos um texto, se nós formos usar um texto do Antigo Testamento, nós sempre açucaramos ele com o Novo Testamento, que é a instrução para a nossa estação, amém? E aí o Mário falou tão bem sobre isso na quinta-feira, depois, aí não tem como ouvir depois, né? Depois você vai falar de novo. Mas foi tão poderoso. E de fato, irmãos, você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, amém? A palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Algumas pessoas nos procuram, às vezes, durante a semana, sem nenhum momento específico. E nós entendemos essa liturgia, amém? É necessário porque cada um de nós aqui está numa estação. E talvez alguns estejam iniciando e precisam aprender sobre isso, e amém. Mas algumas pessoas mais maduras na fé, elas às vezes ligam durante a semana e falam, pastor, o que a igreja está precisando? E aí a gente tem sempre uma lista, né, enorme de coisas que a igreja está precisando. Imagino que na sua casa seja assim também. Né? Tem as suas prioridades, as coisas que você quer comprar. Às vezes você quer comprar um ar-condicionado novo, mas aí precisa trocar a cama da criança. Né? Você vai lá tendo prioridade. E assim aqui na igreja também você sabe disso. Seja guiado pelo Espírito Santo. Amém? Amém, irmão? Deus é bom. Os anúncios você pode também ver lá no Spotify, está tudo lá. Spotify não, no Instagram. No Instagram, né? Gustavo assumiu criação hoje, LTP de criação. Ó. Eu sei que é uma troca injusta, né? Porque a criação estava com a minha esposa. E aí é uma régua muito alta, mas você dá conta. A gente vai te ajudar. Porque tudo que a pastora Karen faz, depois fica muito difícil fazer. Mas você é top, irmão. Amém? Vai dar certo. Glória a Deus. Meu nome é Vinícius. Eu, juntamente com a minha esposa, a pastora Karen, temos a honra de liderar essa comunidade local. Nós somos uma igreja em vários locais, amém? Esse aqui é mais um dos campos da Igreja United no Brasil e no mundo, né? Nós somos o 6º campus a ser aberto, a nascer nesse ministério poderoso da Palavra da Fé. Nós estamos com a missão no Brasil, né? Nossos apóstolos Joshua e Hannah Adams, inclusive hoje é aniversário do nosso apóstolo Joshua, está aniversariando hoje. E eles vieram para o Brasil em 2013 para plantar em 2014 a Igreja United Brasil, Igreja United, ministério, com a missão de alcançar, construir e empoderar. E eu amo essa visão, irmãos. Nós estamos aqui em São Paulo também, em Bela Vista, debaixo dessa ordem, né, de alcançar, construir e empoderar, com a mensagem transformadora de Jesus. Esse é um mandamento bíblico, apostólico, amém? Como eu disse, nós somos o 6º, mas hoje nós já somos 15, chegamos até em Portugal esse ano. Glória a Deus. Ano que vem nós temos a programação de dar a largada em muitos outros locais, inclusive uns aqui em São Paulo também. Amém? Nosso coração pastoral está borbulhando, irmão. Nós somos uma igreja apostólica e desde quando nós assumimos essa nobre missão de pastorear Bela Vista, foi engraçado porque nós somos muito próximos dos pastores Lucas e Mari, né, que hoje pastoreiam Pinheiros. E a gente
está desde o início com eles aqui nessa obra e a gente conversa bastante sempre. E eu lembro de muitas instruções que o Espírito Santo dava a ele, porque ele, como um bom líder, comunicava essas instruções a nós. E em determinado momento nós percebemos, né, nas nossas conversas que as plantações, né, os nomes de locais onde nós iríamos plantar pararam, cessaram no sentido de o pastor Lucas iria fazer até ali. Amém? E Deus é perfeito. E aí, quando nós começamos o treinamento para assumir aqui Bela Vista e tudo aquilo que nós vamos fazer juntos em São Paulo, os nomes que estavam surgindo lá começaram a surgir aqui. E nós começamos a ouvir nomes de lugares aqui de São Paulo que a gente nunca pisou. Amém? Começamos a ouvir o nome Campinas ecoando no nosso coração, Indaiatuba, amém, irmão? Piranga, Morumbi, Morumbis. Não? Glória a Deus. Chegaremos em Alphaville também. Toda São Paulo, irmão, ABC. Vai ser poderoso demais e você faz parte disso. Por que você faz parte disso? Porque nós estamos aprendendo esse mês sobre unção. E a unção, de fato, ela não é inventada por você. Amém? A unção eu falei com um time de liderança agora, em treinamento, que a unção é como se fosse uma caixa de ferramentas, que é colocada nas suas mãos para que você possa fazer aquilo que tem que ser feito. A unção, e é claro que nós entendemos que cada um de nós aqui tem as suas habilidades naturais, né, habilidades que foram desenvolvidas ao longo da sua vida, juntamente com a manutenção ou com o desenvolvimento do seu caráter, mas a unção é um poder que vai colocar ainda mais em evidência as suas habilidades, vai te fazer não só aquilo que as suas habilidades alcançariam, mas muito mais. Amém, queridos? Eu quero fazer um exercício com você nessa manhã. Você está comigo? Amém. Você consegue ficar, por gentileza, de pé mais um momento? Bem rápido. Hoje não vai ser polichinelo. Não vai ser nada disso, apesar de alguns gostarem. Glória a Deus. Amém. Eu quero que você... Eu não vou conseguir fazer porque eu estou com uma camisa mais curta, né? Mas eu quero que você que pode e deseja, levante sua mão bem alto. O máximo que você puder. Estica a sua mão inteira assim. Como se você estivesse se alongando de verdade. Amém? Você que está com a camisa como a minha aí, fecha, que eu não sou obrigado a ver o umbigo de ninguém. Amém? Glória a Deus. Amém, irmão? Essa aí é a sua habilidade. Você está comigo? Sua habilidade. Aquilo que você desenvolveu. E Deus conhece a sua habilidade. Foi Ele que viu, né, contou os seus dias, como a areia do mar, como os fios de cabelo. Ele sabe o que você adquiriu até aqui. E a habilidade se desenvolve. Você pode ficar cada vez melhor pelo seu esforço. Você sabia disso? Se você estudar, se você se desenvolver, se você se associar com pessoas certas, essa habilidade... Pode deixar. Seu umbigo não está aparecendo não, Marcão. Pode deixar. O meu que vai aparecer, ó, quase. Amém, irmão? Sua habilidade é isso aí. Agora eu quero que você receba um entendimento sobre unção. Amém? Você vai continuar com a mão esticada e vai ficar na pontinha do pé. Aí, ó. Entendeu? Pegou a revelação? Mais um pouquinho que tem gente que não pegou não. Vai lá. Estica bem a mão. E a sua habilidade chega até aí. Agora a unção vai te levar um pouco mais alto, tá? Bem coach pra você, bem coach. Gostou? Gostou? Bem coach, né? Eu aprendi com coach isso aí. Pode tomar o seu assento. Coach é um professor, amém, irmão? Ele é bíblico também. Ele é bíblico não, ele é maravilhoso. Desde que seja bíblico. Se esse coach quiser mudar a Bíblia, você foge dele. Amém, irmão? A unção é isso, ela te faz ir um pouquinho mais do que você poderia, ou muito mais do que você poderia. Nós temos aqui um irmão olímpico, né? Tem o Lucas que vai ser papai esse ano. Glória a Deus, já está feliz, irmão? Glória a Deus. E aí eu sempre que vejo, né, o Instagram, gostou do meu inglês? Do Lucas, eu sempre imagino aquela
É Vara mesmo o nome, né? Que a gente apelidou ele de Varão, porque ele é atleta olímpico de salto com vara. E aí, sempre que eu vejo ele, né, treinando lá, ou competindo, quando ele posta lá, a esposa dele posta ou alguém posta e a gente vê, eu imagino essa vara, de fato, como uma unção. É uma ferramenta, é uma capacitação além das suas habilidades. Porque ele, como atleta olímpico, e eu já joguei ping-pong com ele, eu sei que tudo que ele faz, ele ganha todo mundo. Ele tem uma habilidade de pular, talvez, com as suas forças naturais, muito mais alto do que muitos de nós aqui, porque desenvolveu essa habilidade com o treino. Sim ou não, Lucas? Vamos fazer um experimento aqui, brincadeira. E aí, irmão, ele dá aquela corrida, aquelas passadas, mas aquele instrumento, aquele objeto, faz com que ele vá muito além das habilidades adquiridas, mesmo que ele já vá muito mais alto que muita gente. A unção tem o poder, né, de levar ele ainda mais longe, ainda mais alto do que muita gente vai alcançar. Amém, irmão? Amém. E aí tem um monte de saltador com vara por aí. E ele sabe bem disso, porque ele compete com outros nomes no mundo para garantir um espaço olímpico e quando chega lá também para garantir medalha para o país. E aí todos eles estão com as habilidades desenvolvidas e todos eles estão usando a unção e alguns deles chegam mais alto do que eles mesmos. Sim ou não? O que significa, irmão, mediante o entendimento bíblico, que a unção também pode ser desenvolvida. A sua habilidade vai te levar num ponto. Você recebe uma medida de unção que vai te levar a um ponto. E você se estica em fé para essa unção aumentar, progredir. Nós falamos na primeira semana sobre a unção e o homem, ou o homem e a unção. Depois nós falamos na segunda semana sobre o fluir da unção. E hoje eu quero falar com você sobre a unção que nos faz avançar. Amém? Eu tenho 10 pontos aqui. Tirei o DO, o anúncio, para ficar, né, bastante tempo aqui para a gente brincar aqui. Amém? Esse pessoal do louvor é muito ungido, a gente vai embora, né? Não pode, tem que controlar isso aí, cara. Brincadeira. Você está pronto? Amém. Você está com a sua Bíblia aí? Amém. Diga assim, eu amo a minha Bíblia. Ela é inerrante, infalível, incorruptível. Seja o homem mentiroso e a palavra de Deus verdadeira. Ela é digna de toda aceitação. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 pontas. Diga assim, com voz pentecostal, e não como se estivesse dormindo, mas com força. Amém, querido? Amém. Diga assim, essa é a palavra da fé. Diga assim, essa é a semente da verdade. Nessa manhã, ela será plantada no bom solo do meu coração. Diga assim, no tempo certo, ela vai dar fruto. A 30, 60 e até 100 por 1. Diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Amém. Não é a sua vontade, amém, querido? É o que a Bíblia diz que você pode. Talvez você queira muitas coisas, como eu quero muitas coisas, mas o Senhor tem uma vontade que se sobrepõe à minha. É claro que a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável. Ele quer nos abençoar, Ele deseja isso. Mas em determinadas situações que nós estamos passando, não adianta a gente fazer birra, nem determinar nada. Isso é seita. Isso é diabólico. Amém, irmão? O que adianta é você, seja qual for o cenário que você estiver vivendo, você buscar no Senhor, se sujeitar a Ele, para saber aquilo que Ele deseja fazer em você. É claro que pelo texto bíblico eu e você não precisamos ficar pedindo a Deus o que Ele já nos deu. Amém, irmão? E aí não é porque não manifestou que Ele não deseja manifestar. E aí Ele te dá compreensão nos seus momentos de oração, devoção, sobre
talvez coisas que você precisa ajustar, sobre uma fé que precisa ser aumentada através do estudo bíblico, sobre sementes novas que você vai precisar lançar para colher novos frutos. Amém, irmão? É sobre isso que você precisa buscar no Senhor. Ele deseja te curar. Se a cura não chegou, alguma coisa está errada. E aí você precisa se sujeitar à vontade dele. Não ficar fazendo birra por aí, porque palavra declarar a palavra, declarar não significa declarar a sua vontade. Significa, como nós falamos isso, nós estamos querendo te ensinar a você declarar a palavra de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. Amém? Amém, irmão? Você está pronto? Primeiro ponto dessa manhã, sobre a unção que nos faz avançar, eu quero que você anote aí se você desejar. A unção é o poder que nos move. Amém, irmão? Atos, no capítulo 10, verso 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmãos, Deus vai te ungir para que você se mova. Amém, irmão? Deus não unge ninguém parado e Deus não unge ninguém para ficar parado. Todos os que foram ungidos pelo Senhor estavam em movimento, fazendo alguma coisa. Amém, irmão? Amém. Jesus Cristo, ele era a própria unção. E o fato de que a própria unção teve que receber o Espírito Santo sobre, para que ele pudesse atuar com uma limitação de um corpo natural, significa que se Jesus precisou, quem sou eu? Amém, irmão? Não espere que você tenha alcançado a plenitude da estatura do varão perfeito, porque a Bíblia diz que quando isso acontecer, quando nós recebermos essa estatura como um corpo, como coletivo de Cristo, é o dia da volta de Jesus. E como nós não sabemos que dia é esse, não aconteceu ainda, nós estamos aqui carecendo da sua unção. Amém, irmão? Diga assim, a unção não é emoção. A unção não é talento. A unção é o poder em movimento. Amém, irmão? Você está comigo? Deus unge para agir, Deus unge para avançar, Deus nos unge para nós quebrarmos limites, que foi o exemplo que eu usei do nosso amigo Lucas. A todo momento, eu converso bastante com ele, menos do que gostaria, né? A gente vai marcar mais. Mas todas as vezes que a gente conversa sobre isso, ele está sempre me dizendo, né, me ensinando sobre isso, dizendo que a intenção do treino diário dele, né, quase que diário dele, é quebrar os seus próprios limites, quebrar as barreiras impostas, às vezes, por pessoas que já chegaram lá. Amém, irmão? Amém. E o que eu acho lindo no esporte olímpico, pelo menos na grande maioria, dos exemplos que a gente observa por aí, eu vi isso nas últimas Olimpíadas, né, quando estava tendo hoje eu estou bem atlético, né? Nas últimas Olimpíadas, quando estava tendo a competição de skate, e eu achava interessante o fato das competidoras de outros países estarem torcendo pelos seus oponentes. E é claro que isso não são todas as pessoas que agem assim, mas o Lucas talvez me faça mentiroso, a grande maioria age assim, se apoiando. Porque talvez, irmãos, a pessoa que mais saiba a dificuldade que é superar os limites seja a pessoa que está também tentando superar os seus limites. Sabe, irmãos, às vezes a gente se compara com quem está parado, às vezes a gente se compara com quem está em outra estação, às vezes a gente se compara com pessoas que estão em fases que não são as nossas, sejam abaixo ou acima, enfim. A comparação, de fato, nunca é a melhor arma para o desenvolvimento da unção. A unção sempre será desenvolvida e colocada em movimento se nós estivermos conectados, não nos comparando, mas conectados com pessoas que estão também em movimento. Amém, irmão? Amém. Eu ia fazer uma brincadeirinha. Quem gosta de água parada é mosquito da dengue. Amém, irmão? Diga assim, se Deus me ungiu, nada, absolutamente nada, pode me parar. Amém, querido? Segundo ponto, a unção interior nos dá direção.
Você nunca vai ver ninguém que está operando debaixo da unção que não sabe para onde está indo. Se você não sabe para onde está indo, ou conhece alguém que não sabe para onde está indo, de fato, essa pessoa não está operando na unção. Pode ter sido ungido há um dia, mas isso pode estar parado. E aí eu sempre lembro do texto, eu não ia usar esse texto agora, mas eu sempre lembro do texto que está lá em Timóteo, quando o apóstolo Paulo dá um lembrete para o seu filho na fé, né? Aquele grande homem de Deus estava operando as igrejas que foram plantadas pelo apóstolo Paulo, grande homem de Deus, não, um grande jovem de Deus. E aí o apóstolo Paulo vira para ele numa carta e fala assim, ei, cara, se liga, reaviva o dom que há em ti. Presta atenção nisso, irmão. Não, o apóstolo Paulo estava distante dele, nesse momento. Estava em outro lugar, preso, se eu não me engano, se não me falha a memória. E aí, ele dá uma instrução, e eu creio que o apóstolo Paulo, quando dá essa instrução, ele está debaixo de uma orientação do Espírito Santo, e eu posso tomar isso como verdade, e por isso tentar aplicar na minha vida, e você também, mas eu creio que há um princípio muito rico aí. Ele diz, Timóteo, reaviva o dom que há em ti, que um dia você recebeu pela imposição das minhas mãos. Ou seja, há uma ação da nossa parte de colocar em movimento aquilo que talvez esteja parado pela circunstância. Porque a circunstância pode chegar sim ou não. Eu não vou ser negligente, irmão, de achar que o dia mal não chega. E chega com força. Sim ou não? Chega mais até do que eu gostaria que ele chegasse. Amém, irmão? Por N motivos que nós podemos aqui tentar enumerar, mas não teríamos tempo, o dia mal chega. Só que a vontade de Deus não é que nós permaneçamos nesse lugar. A vontade de Deus é que nós evoluamos para a próxima estação, para que nós cresçamos. E é claro que eu entendo quando os meus irmãos dizem que o deserto é a escola do Senhor, porque, de fato, Deus pode nos ensinar em qualquer cenário, irmão. Deus, ele tem a capacidade que a unção tem, é inimaginável. Qualquer cenário que você estiver, é um cenário onde Deus pode te ensinar. Eu creio nisso. Eu não creio que Deus te coloque lá. Amém, sim ou não? Porque eu creio no texto bíblico, e eu creio na revelação progressiva. E eu sei que o mundo foi entregue, né, a autoridade desse mundo foi entregue nas mãos de Satanás, ainda no Éden. E o Satanás é ainda o príncipe desse mundo. Ele não deixa de ser o príncipe desse mundo quando Jesus morre e ressuscita após essa morte na cruz do Calvário. Porque a autoridade que nos foi resgatada foi a autoridade resgatada no Espírito. Amém ou é de mim? Esse mundo, irmão, vai acabar. Eu tenho uma novidade para você muito feliz, muito legal. Se você for curado hoje pela unção, e pode, sim ou não? A unção pode curar? Nós somos uma igreja continuista, nós acreditamos na continuação dos dons. Deus pode curar, sim ou não? Sim. Pode. Mas se você for curado hoje, significa que você não vai morrer amanhã? Olha que novidade boa. Todo mundo que foi curado um dia pela unção vai morrer. Eu gosto de espalhar boas notícias, que eu sou da fé. Viu? Diga assim para essa pessoa do seu lado, você, um dia, vai morrer. Fisicamente. Mas a novidade maravilhosa dentro desse contexto tenebroso é que você só vai morrer fisicamente. Se você estiver em Cristo, ainda que morto, você... E aí você vai viver eternamente. O que nos garante a palavra em Jesus, que foi resgatado na cruz do Calvário, qual é essa autoridade que tanto nós pregamos aqui? É uma autoridade sobre escorpiões e serpentes, ou seja, contra todos os poderes do diabo. Amém, irmão? E aí o fato de uns de nós, ou alguns de nós, ou nós, não conseguirmos em algumas ocasiões que isso aconteça como nós desejávamos, não significa que é mentira. Amém, irmão? Eu conheço casos de pessoas que receberam oração por imposição de mãos e foram curadas instantaneamente. Quem aqui conhece, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Bastante gente. E eu também conheço casos de pessoas que saíram com a mesma dor e foram curadas em casa.
E eu conheço casos de pessoas que morreram. Amém, irmão? Eu estou tentando trazer aqui uma saúde para o ensino da fé. A sã doutrina, para que você não seja enganado pela circunstância. Porque a circunstância não dita a vontade de Deus. Esse mundo, ele é um mundo caído. Nós estamos aqui com toda a fé, resistindo às armadilhas do diabo. Amém, querido? Porque no final das contas, independente das circunstâncias, nós vencemos em Cristo. Amém, querido? Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós devemos estar contentes em toda e qualquer situação. Amém? E ele fala, ó, tende por motivo, que loucura, Tiago vai falar em Tiago no capítulo 1. É loucura, irmão. É loucura. A coisa doida desse mundo é a revelação progressiva que está em Cristo. Tende por motivo de muita alegria. Ou seja, se levante e dá uma gargalhada, uma rajada, quando você estiver passando por tribulação. Aí eu lembro do irmão que cantava assim, cada vez que a minha fé tu me dás. Vamos lá! Brincadeira. Meu sonho é ser cantor, você sabe, né? Amém, irmão? E aí não é Deus me dando armadilhas, provas naturais para saber quem eu sou. Irmão, você acha que Deus sabe que você é assim ou não? Então não faz sentido. Isso é a soberania de Deus, irmãos. E aí eu preciso ter um entendimento sobre onde Deus está na história. Nós estamos presos a essa limitação temporal que se chama cronos, né? O tempo cronológico, que tem início, meio e fim. Nós não sabemos quando é o meio, não sabemos quando será o fim desse tempo e espaço como nós conhecemos hoje pela física. Sabemos quando é o início pela fé, começou na Gênese humana, amém? Mas Deus não está como nós limitados a esse espaço, a esse momento na era, ao espaço e ao tempo. Deus está na eternidade. Ele opera desde antes do tempo existir e vai continuar operando até onde o tempo acabar. E aí esse Deus, irmãos, que está fora do nosso tempo, ele é atemporal, ele sabe ou não sabe todas as coisas? Então ele não precisa te provar, irmão. Então ele não precisa te testar. Isso talvez seja um falso entendimento bíblico de tentar colocar Deus dentro da compreensão humana para justificar a nossa falibilidade, a nossa falência na alma. Amém, queridos? E aí Deus, que está fora do tempo, envia seu Filho para dentro do tempo, para que nós possamos um dia sair com Ele desse tempo. Você entende isso? E aí isso tudo é muito mais precioso do que a quantidade de dinheiro que tem na minha conta. A unção é um poder retirado desse momento atemporal e colocado dentro da ordem cronológica para que eu possa entender como vai funcionar lá. Amém, sim ou não? Amém. Você está comigo? Estou tentando ir aqui bem. 1 João, no capítulo 2, verso 20, diz assim: e vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. Pula para o verso 27, que diz assim: a unção que dele quem, querida? Do Senhor, diga, do Senhor. A unção que dele recebestes permanece em vós. Essa unção, queridos, que nos dá, né, como diz o verso 20,
conhecimento, que nos faz conhecer toda a verdade, que nos capacita a entender o que nós não poderíamos entender pela psique humana, pelo intelecto humano, pela busca desenfreada da alma, do conhecimento natural. Essa unção que nos faz ver além é a unção que está direcionando o caminho que nós estamos percorrendo. Porque por mais que o caminho, irmãos, a verdade e a vida seja Cristo, e nós entendamos isso, e qualquer coisa que não está em Cristo é desvio dessa rota, e aí a Bíblia vai falar sobre o pecado, e o pecado no original é desviar-se do alvo, ou seja, pecado no original é desviar-se do caminho que leva para o alvo, que é a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Amém? E aí o mesmo Deus que dá a vocação é o Deus que capacita, que dá fé, e é o mesmo Deus que vai galardoar quando chegarmos lá. Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo nasce do Senhor e tudo morre nele, irmãos. Morre no sentido de terminar as coisas, porque nele está o começo, nele está o meio e nele está a conclusão das coisas. Amém, irmão? O que me leva ao terceiro ponto. A unção ministerial nos capacita a servir. Então, irmãos, essa unção que no primeiro ponto é o poder de Deus que nos move, e aí quando ela está nos movendo, nos fazendo sair da onde nós estávamos e irmos para onde Deus quer, no segundo ponto, nos dando a direção, é a unção também que nos capacita com o dom ministerial. Tudo vem da unção, que vem do Espírito Santo. Tudo é dele, por ele e para ele. Pegou isso, irmão? Amém. Efésios, no capítulo 4, verso 11, diz assim, e ele mesmo, ele quem, querido? Não foi o meu pastor? Alô? Você estava endeusando uma galera até aqui, né? Achando que, dependendo da forma que você serve homens e mulheres falidos como você, no sentido da humanidade carnal e natural, você conseguiria chegar onde Deus disse que você vai chegar. Irmão, se Deus disse que você vai alcançar um dom ministerial, é Ele que vai te dar o caminho, é Ele que vai te conectar às pessoas, é Ele que vai te conduzir em triunfo. Não adianta não, irmão, fazer força não. Ai, ai, ai. Amém, irmão? E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Cada chamado recebe uma medida de unção. Amém, queridos? O reverendo Kenneth Reagan costumava dizer o seguinte, a unção te torna maior do que você é. Porque a capacitação ministerial, ela não te torna maior do que o outro. Alô? Amém, irmão? Vou voltar a falar sobre o Lucas aqui. O Lucas vai ser meus maiores exemplos hoje aqui. É melhor tu sentar aqui na frente. Amém, irmão? Amém. Ele, antes de estar tentando superar medidas de altura de outras pessoas, ele está tentando superar as dele. Porque não adianta. Quanto é que foi o máximo que você já bateu lá, Lucão? 5,41 metros de altura. Loucura. O cara que mais chegou mais alto chegou em quanto? Olha, eu estou falando de mais de 1 metro de diferença, correto? É mais de 1 metro, né? 90 centímetros? Quase 1 metro. Porque eu sou da fé, eu vou para cima. Então, eu estou falando de quase 1 metro de diferença. Adianta você subir o sarrafo para o nível dele? Você gostou da minha nomenclatura, terminologia aqui? Gostou? Subir o sarrafo, se você não sabe, é aquela madeirinha. Estou te colocando aqui no meio dos atletas aqui. Adianta, irmão, você subir esses 90 de uma vez só? Não. Você tem que superar quem? Sim ou não? A unção ministerial, irmão, vai te colocar num lugar além do que você atingiu. E aí, obviamente, que na posição de governo, dentro da comunidade local, dentro da eclésia, dentro da organização do CNPJ, ela existe para condução. Você imagina, porque o socialismo, desculpa quem gosta dessa, eu vou precisar falar disso daí. Vinícius.
O socialismo prega o seguinte, uma das vertentes, tá? Ele acha que todo funcionário de uma instituição deveria ganhar como dono. Estou sintetizando a grosso modo, amém? E aí, ele acha que essa diferença é absurda, ela é injusta. Amém, queridos? Só que o capitalista vai dizer, você quer ganhar como eu? Faça o que eu faço, ou faça o que eu fiz. Amém, irmão? Então, a organização, da forma que ela é, porque a palavra de Deus vai dizer que toda autoridade foi instituída por Deus, ela se faz necessária porque nem todos nós estamos no mesmo lugar, na mesma estação, na mesma posição, temos o mesmo conhecimento, nos dedicamos da mesma forma, nem todos nós temos a mesma ousadia. Sim ou não? Isso significa que você não pode ter? Não, porque tudo que um ser humano faz, o outro pode fazer igual ou melhor. Pode. Amém, irmão? Amém. Só que tem uma galera que correu uma meia milha antes de você. E não significa que essa galera merece mais honra ou mais privilégios do que você. Ou você fica, às vezes, chateadinho que o pessoal traz água aqui para mim, não fica? A vaidade não toca aí de vez em quando? Para alguns. Quando você vê, às vezes, eu, no final do culto, às vezes, esgotada, vou tirar o blazer e vem alguém aqui pegar, dá uma arranhada, não dá? Nossa, que negócio meio esquisito. Amém, irmão? Não significa que isso me faz melhor do que alguém. Significa que talvez eu tenha corrido uma meia milhazinha a mais e tomado algumas decisões que você ainda não tomou. Significa que você não pode chegar lá? Não. Porque quem te capacita a chegar lá sou eu? É o meu exemplo? Não, irmão, é unção. E aí não é só chegar lá, porque eu desejo do fundo do meu coração que eu seja o piso do seu chamado. Amém, irmão? Amém. De verdade, aqui em São Paulo, que é essa Canaã que Deus nos deu, eu vou falecer fisicamente aqui, irmão. Eu peço a Deus todos os dias, não me envia para outro lugar, eu amo esse lugar, de verdade. E é claro que se Ele me enviar, eu serei obediente, mas irei chorando. Porque São Paulo mora no meu coração e eu moro no coração de São Paulo, amém? E aí, queridos, quando nós começarmos a avançar nessa terra, eu desejo que o lugar onde eu atingi como o máximo que a unção me levou, seja a sua pista de decolagem. Amém, irmão? Eu não tenho a menor preocupação, querido, quem me conhece minimamente sabe, se começarem a surgir aqui pregadores muito melhores do que eu. Nossa, irmão, eu vou sentar ali babando. Às vezes eu ouço meus meninos falando aqui. Ontem a gente estava aqui no Preaching Lab. Laboratório de pregadores, se você não sabe. Estávamos aqui, irmãos, e aí meus olhos já todo emocionados, os menininhos voando. Vocês viram o pessoal postando no Instagram, né? O Juan botou, ó, que bonitinho. O outro mandou, cadê acho que ele não veio hoje, ó, pregou ontem, a soberba já entrou. Cadê o Patrick? Tá lá, tá vendo? Tá servindo. Pregou ontem, tá servindo lá fora. Fala pra ele que eu falei isso não. Mandou, deve ter mandado no grupo da família. Eu falei pra Karen, todo bobo em casa. Mandou no grupo da família, o papai dele postou. Olha lá, meu filho, que orgulho. Eu fico, irmão, eu imagino você indo muito além. Mestres, então, irmãos, eu não gosto de dar aula. Quem me conhece sabe. A gente dá aula aqui na Escola United. Amo a palavra, mas a minha aula é uma pregação. Amém? Eu tomo esporro direto da coordenação da escola, na pessoa da minha esposa. Mas eu sei que aqui no nosso meio existem professores que fluem na unção do mestre muito além do que eu vou fazer. Irmão, isso é lindo. Um dia eu quero me aposentar. Bem velhinho, farto de dias e sem doença. Mas um dia eu desejo respirar bem fundo, se Jesus não voltar antes, que seria bem melhor. Mas respirar bem fundo, irmão, numa cabana no Caribe. Sabe, irmão, depois de uma noite de amores com a minha gata. Meus filhos tudo formado, voando, fazendo o que eles quiserem fazer da vida deles.
Caribe? A minha Caribe é aqui, pô. Não falei Caribe de lá. Tem Caribe aqui também. Se você pegar, tem umas praias. Fala aí, umas praias top aqui de São Paulo. Ilhabela. Eu e minha gata lá na Ilhabela. E quando eu acordar, estamos na glória. Isso é bom demais, farto de dias. Mas eu quero parar, irmão. Eu não quero ficar igual esses caras que não largam o osso, não. Eu quero que você assuma os nossos lugares. Daqui a pouco, irmão, nós começaremos a treinar, em algum momento, os pastores que vão assumir aqui Bela Vista, para a gente fazer outra coisa. Não é isso, irmão? E vai ser rápido. Se você fizer a sua parte, irmão, daqui a pouco não vai ter lugar nessa igreja. Eu tenho uma limitação natural, irmão. Pessoal, eu até tento postar uns negocinhos. O pessoal de criação não me ajuda, não, mas eu tento postar uns negocinhos para poder dar um engajamento maior nas redes, né? Que a gente sabe que chama. Hoje, o Instagram, né, as redes sociais, ela é um campo missionário, evangelístico. Eu sei disso, né? O pastor Lucas é um pastor hypado. Bonitão. Né, irmão? Aquela cara de jogador de futebol que ele tem, alcança uma galera. Eu sei disso, irmão. Inclusive, a gente nem fala que ele saiu daqui. Você sabia disso? Que essa é uma estratégia? A gente é esperto. Às vezes chega um... Teve um dia que eu pequei. Mas já me arrependi, tá? Não faça isso. Mas eu pequei, me arrependi, menti. Mas Deus é que não é homem para que minta, né? Eu menti. Falei. Chegou um visitante e falou assim, essa aqui é aquela igreja do pastor Lucas? Eu falei, é? Ele tá aí? Eu falei, tá no banheiro. O cara veio aí, ó, é membro até hoje. Nunca mais viu o pastor Lucas. Pequei, me arrependi, tá, gente? Não faça isso, não. Mas é um campo missionário, né? A gente quer pregar, mas eu tenho uma limitação do meu alcance. Você pode ir muito além. Porque a unção ela é transferível. E ela não é transferível no sentido de diminuir de mim para alcançar você e daqui a pouco não tem mais unção para ninguém, né? Porque vai ficando uma miserinha de unção. Não, irmão. A gente leu o texto lá de Moisés, onde 70 anciãos... essa conjugação para mim é horrível. 70 anciãos foram levantados pelo Senhor e houve uma multiplicação pela imposição de mãos através da vida de Moisés para eles, para que a obra, né, daquela estação do povo de Deus avançasse, para que Moisés, que era um homem natural como eu, não morresse de fadiga antes do tempo. O que acontece com muitos homens, irmãos, que morrem fadigados antes do tempo, estressados, ou pastores, homens e mulheres de Deus que caem, que pecam, que vacilam, é porque eles tentam fazer além do que eles podem. Eles querem ser detentor de todo o poder, de toda a movimentação, tudo vem dele, por ele. Não, irmão. O que a Bíblia diz é que tudo vem do Senhor, tudo acontece através dele, tudo é para ele, é para a glória dele, não é para a minha glória, irmão. Por mais que esse momento aqui de exposição gere para mim uma pequenininha glória momentânea, isso vai passar, irmão. Daqui a 100 anos eu desejo que ninguém lembre do meu nome, que lembre só do nome de Jesus, querido. A gente se apega, quem é o Martim Lutero, vamos cantar parabéns para ele. Nem sei se a gente fez isso com o ministério, se fez, me perdoa, não estou criticando, não. É bom, a gente honra legado, amém? Só que o nome desse... A reforma protestante não foi maior do que o sacrifício de Jesus, irmão. Só pôde ter reforma porque Jesus Cristo morreu, e aí a Igreja Católica avançou, maravilhosa, que católico significa, né, universal, significa mundial, e aí depois Roma tomou o poder que não era para ter tomado, e aí precisou de uma reforma para continuar operando. E aí os reformadores, que vinham oriundos do catolicismo, estavam ainda tentando apagar e manter o espírito preso, e aí veio o Pentecoste novamente, né, o avivamento, desculpa, o Pentecoste foi lá atrás. Mas essas coisas não invalidam ou não deveriam roubar o brilho do autor dessa obra, irmão.
essa unção não vem de Martinho Lutero. Essa unção não vem de Kenneth Reagan, não vem de Tony Cook, não vem de Joshua, não vem do Vinícius. Irmão, essa unção vem do alto. E não vem também, irmão, de um lugar de distância, que precisa atravessar todo o cosmo. Para aqueles que acreditam em terra redonda, terra plana. Falei que eu ia tocar nesse assunto? O pessoal estava uma discussão ontem, sexta-feira aí. Cadê o Bruno? Está lá em cima, deixa ele lá, não fala para ele não. Senão... Não, a unção, irmão, não é um cometa que Jesus cospe, igual o Mário faz no jogo, não. Lembra quando o Mário pega aquela florzinha? Quem gosta aí do Mário? A unção, irmão, não é uma quem come florzinha e fica doidão é maconheiro, irmão. Não é uma coisa distante, não. A Bíblia fala que eu e você estamos sentados à direita de Deus, junto com Jesus. Eu não conquistei esse lugar. Jesus conquistou, mas Ele me colocou lá. Irmão, é como se... Não tem aquela igreja lá que tem a área VIP lá? Não estou falando nada, irmão. A gente tem aqui reservado, ó, bonitinho, né? Que é para estratégia da nossa operação funcional, os pastores aqui na frente. Não é isso, irmão? É uma estratégia, amém? Lá também tem. E aí, a gente hoje foi resgatado por Deus, mas todos, né? Não só quem usa Gucci. Todo mundo foi colocado à direita de Deus, irmão. Nas regiões celestiais, muito acima de todo principado, potestade, nada contra quem usa Gucci, irmão, amém? Glória a Deus. Deus colocou a Gucci por estrado dos seus pés, para você usar. Amém, irmão? Deus nos colocou no mesmo lugar de autoridade, juntamente com Cristo, irmão. E aí essa unção não está distante de mim. Pelo contrário, para eu sentir ela distante... Eu tenho que fazer mais esforço contrário aos textos bíblicos do que a favor deles. Essa distância da unção está apenas num esticar de braço do Senhor, irmão. Que eu estou sentado à direita dele, é aqui, ó. Amém? Ó, eu vou precisar derramar unção na vida do João. Acertei o nome, né? Obrigado. Arrisquei e fui, viu? Ousado. E aí, Deus, Ele quer dispor uma unção na vida do João. Ele não está num lugar onde ele precisa pegar o terno dele e passar. Ele não tem que fazer uma coisa mirabolante para fazer uma coisa teatral. Eu sou um cara teatral, eu gosto, irmão, da movimentação, né? Da parte lúdica da coisa, eu gosto. Mas Deus, na sua essência, na realidade, Ele só faz assim, eu preciso ungir João. Vai lá. A toalhinha. Essa toalhinha não tem poder, irmão. Quem tem poder é o Senhor. Amém, queridão? Amém. Quarto ponto. A unção cresce quando ela é usada. Vou correr aqui para remir o tempo, amém? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, diz assim: reavivar o dom de Deus que há em ti pela imposição das mãos. Paulo disse para Timóteo, nós já falamos sobre isso. Sabe, irmãos, minha instrução para você nessa manhã é que você use a unção que Deus te deu. O mesmo Deus que te deu unção pode te dar mais unção. Nós vemos Deus dando liberalmente unção na palavra. Quanto mais você colocar em uso, em operação, os dons espirituais ou os dons ministeriais, irmãos, essa reta final, essa luz no fim do túnel, esse momento final da sua caminhada, é no dia que você encontrar com o Senhor. Enquanto você estiver operando essa locomotiva da sua vida, irmão, você tem que querer mais, fazer mais, operar mais, tocar mais, inspirar mais pessoas, se associar com mais pessoas.
ganhar mais recursos, para investir mais no reino. Eu creio em nome de Jesus, irmão, até numa unção que te capacita a administrar riquezas. Sim ou não? Pode já ter chegado muito recurso na sua vida financeira, irmão, e pela negligência você pode ter operado eles de forma errada, ou as suas habilidades naturais não te capacitaram ao longo da vida para você ser um melhor administrador que existe, no sentido de administrar dinheiro, recurso. Mas eu creio numa unção que pode te dar sabedoria para fazer aquilo que a sua habilidade não aprendeu, para investir certo, ou para se associar com pessoas que já chegaram lá, que sabem, que podem te ensinar, te capacitar. Amém, querido? Deus pode te enriquecer para fazer a igreja de Cristo enriquecer, irmão. Sim ou não? Sabe, queridos, somos um corpo. Assim bem, totalmente. Lembrou da música? Amém, irmão? Como um corpo, nós temos a perna, nós temos o dedão, nós temos o braço, nós temos a mão que vai alcançar o recurso e trazer para abençoar o corpo. Porque Deus dá semente ao quê? E pão para alimento, irmão. Você, como um administrador com a unção de administrar riquezas ou de coletar riquezas, você vai saber discernir pelo dom que está em você, no que é alimento para a sua vida individual e no que é alimento do coletivo. Sim ou não? Nós temos aqui na igreja, por exemplo, o comitê financeiro, representados pela LTP Jéssica e pelo LTP Cadu. Amém? Eles organizam a parte financeira. Irmãos, eu fico impressionado com a diligência desses dois. Impressionado como eles se dedicam, irmão, para gerir o recurso financeiro da igreja, para que continuemos no lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. A gente não gasta o dinheiro da igreja de qualquer maneira, não, irmão. Eles estão agora com uma meta de juntar um aluguel, ter um aluguel guardado, com o aluguel atual e mais um aluguel guardado. E eles falaram para mim, olha, pastor, a próxima meta é ter 2. E a outra, 3. E aí a meta principal é ter 1 ano guardado de despesa. Eu falei, caraca! Eu era do comitê antes de assumir o campus, eu não pensava nada disso. O pastor Lucas falava, tinha que pintar a parede. Ele falava, tem que pintar a parede, vamos lá. Eu era ruim nisso. Mas eles têm uma unção, irmão, da administração. Amém, queridos? Ponto 5. A unção rompe resistências. Isaías, no capítulo 10, verso 27, diz assim, acontecerá naquele dia que o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém, irmão? A unção não pede licença, anota isso. A unção não recua. A unção não barganha. A unção rompe. Amém, querido? Amém, irmão? Amém. Quando a unção chega, irmão, tudo que não é e não provém de Deus precisa ir embora. É por isso que nós falamos sobre essa movimentação de você, como o apóstolo Paulo vai dizer lá no texto, né, da ceia de Cristo, da última ceia, ele fala, ei, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí o texto manda ele ficar examinando para sempre? Ou examinar e ficar com vergonha? Ou examinar e ficar parado? Não, porque a unção nos coloca em movimento. A unção nos coloca no caminho certo e a unção faz a gente romper o pecado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Amém, irmão? Ponto 6. A unção é sensível ao ambiente. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19, diz, não apagueis o Espírito. E aí, uma dica para você, quando a Bíblia escreve lá, Espírito com E minúsculo, ele está falando de qualquer Espírito que existe. Seja o meu, seja o do diabo ou qualquer um. E quando o Espírito está em E maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então ele diz assim, não apagueis o Espírito Santo de Deus. Ou seja, tem uns amigos que crê nesse negócio de graça irresistível, mas a Bíblia está dizendo que talvez eu e você temos a opção de o poder, né,
pseudo-poder de apagar o Espírito. Não significa que você é maior do que a vontade soberana de Deus. Significa que Deus tem uma vontade a operar através do seu Espírito na sua vida e você pode simplesmente desdenhar dela. Você não vai apagar o Espírito Santo no sentido literal da pessoa do Espírito. Amém, irmão? Você vai apagar a operação desse Espírito na sua vida. Você pode rejeitar a unção. Sim ou não? Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo, porque quando nós apagamos a operação do Espírito, nós entristecemos, porque nós dizemos que a nossa vontade é superior a dele. O que eu quero fazer é superior a ele. E aquilo que eu desejo fazer, como eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer, com a habilidade que eu tenho, é maior e melhor e mais arrumado, mais gostoso, mais legal do que o que o Espírito Santo quer fazer. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A feijoada que o Espírito Santo faz é muito melhor que a da tua mãe. Pega a visão. Sabe, irmão, tem umas feijoadinhas que a gente come por aí, eu não vou falar, não. Uma linguicinha, uma costelinha, um negocinho até, né, arrumado. Vende hoje em dia nos pacotes congeladinhos. Mas eu sou da época que vinha com orelha de porco, irmão. Pata de porco. Você não precisa comer, né? Mas vem com todos os nutrientes, irmão, necessários para que eu e você façamos o que tem que ser feito. Depois de uma feijoada dessa, irmão, o Espírito Santo, ele tem todas as ferramentas que você precisa, querido. E aí eu posso continuar utilizando apenas a ferramenta da minha habilidade, ou eu posso me deixar levar pela maleta que vem junto com essa unção. E lá existem todas as ferramentas que eu preciso. Irmão, talvez você ache que precisa de A e B, e Jesus Cristo tem um alfabeto inteiro para dispor na sua vida. Esses dias me perguntaram depois de uma aula, pastor, como é que eu faço para lembrar alguns textos bíblicos, como o senhor lembra quando está ensinando, textos bíblicos de cabeça que eu falo, né? Eu falo, dos memoriadores, se é que essa palavra existe, eu devo ser o pior. Você sabe o que eu faço? Oração em outras línguas. Eu uso até para quando a Karen perde as coisas em casa, irmão. A Bíblia não diz que eu posso usar, irmão. Não tem limite para a unção. A unção coloca tudo que está fora do lugar na sua vida no lugar, irmão. Não é o que você faz na igreja, queridão. A vida cristã não se limita ao tempo do uso da igreja, da eclésia ali que a gente... Senão, irmão, seria uma morte de cruz para um dia da semana, é escala 1/6. Pegou a visão? Que loucura, irmão. Jesus Cristo vai morrer para a gente ficar 2 horas junto, ou 3, dependendo do dia. Jesus Cristo colocou você em movimento para você operar a unção na sua vida. Para você colocar as coisas no lugar na sua vida. Para que você pare de chegar no domingo tristinho, querendo mais porque a gasolina acabou segunda-feira. Deus quer que você opere a unção todo dia da sua vida. E aí, se você continuar se alimentando da carne, a sua vida vai continuar consumindo a unção até acabar. Segunda, terça-feira, no máximo, chega. Igual o salário de muita gente. Que ganha no 5º dia útil, no 6º dia útil já é final do mês. A unção, irmãos, é um salário que dura o mês inteiro. Anota aí, me marca no Instagram. É o dinheiro que não acaba, irmão. Por isso que a gente declara, porque não é o dinheiro propriamente físico só. Ele pode vir. Mas nós estamos falando de um recurso inesgotável. 7. Estou acabando. A unção flui com poder tangível. E aí, irmão, quero colocar um ponto aqui bem rápido para você, que não existe unção do riso. Alô? A unção é do Cristo. E às vezes ela te faz rir. Mas não é unção do riso. Porque a unção não vai pegar a tua boca e botar em movimento. Sou eu
que no dia mais difícil, na hora mais complicada, no momento de maior dor, começam a rir. Porque a alegria é uma das características do fruto do Espírito. E aí ela é tangível no sentido de eu poder manipulá-la, no bom sentido da palavra manipulação, que não é o mesmo da palavra feitiçaria, que nós vemos lá nos textos bíblicos. No sentido de, vou mudar, manuseá-la. Não de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a inspiração do Espírito Santo. Porque essa unção vem com uma direção pré-programada. Você sabe, quem está andando na unção sabe para onde está indo, sim ou não? Sim. Tem homem que a gente vê por aí, tem mulher que a gente vê por aí, que manipula a unção para a sua vaidade pessoal? Tem. É a vontade de Deus? Não. Porque a unção vem com uma pré-programação de rota, irmão. Deus tem uma vontade absoluta para que você atinja, para que você opere, para que você avance. Eu não sei você, mas eu desejo essa vontade. Amém, querido? Há relatos, irmãos, da unção se manifestar como um calor. Há relatos da unção se manifestar como um fogo por dentro. Existem pessoas, por exemplo, que ao receberem chamados ministeriais, por exemplo, de pastoreio, de pastor, sentem dores como de parto, quem já ouviu falar? Há um calor por dentro. Claro que nós, homens, só conseguimos entender o parto, né, real que a mulher vive quando nós estamos gripados. É o único momento que elas não entendem isso, mas é a mesma coisa. A gente fica sofrendo. Mas há relatos de calor, há relatos da unção vir como um peso. E aí não é no sentido de ser fadigante, pesado demais, mas uma pressão na atmosfera do ambiente. Amém, irmão? Sim ou não? Uma eletricidade, algo transferível. Há relatos de quando você está orando por alguém, você sente unção movimentar. Jesus Cristo estava andando no meio da multidão e a mulher do fluxo de sangue tocou na orla da sua veste. E ele parou tudo e falou assim, opa, eu senti poder sair aqui. Amém, irmão? Amém. Como, Jesus? Está todo mundo te tocando, irmão, mas foi um toque diferente, porque foi um toque em fé. Porque aquela mulher já tinha tentado tudo. A única coisa que ela não tinha conhecido ainda era a unção que cura. E ela ouviu falar. E ela falou, já não tem mais recursos, já não tem mais fama, já não tem mais família, já não tem mais sangue no meu corpo mais. Eu vou fazer a única coisa que me resta e talvez seja a única coisa que funcione. Eu vou tocar naquele que é detentor da unção. E aí ela toca na orla da veste daquele homem e é curada instantaneamente. Amém, irmão? Há relatos de que a unção... Há relatos não, textos bíblicos que a unção se manifesta através do óleo ou através de tecidos. Amém? Por isso que tem uns canalha da fé. Vou olhar para a câmera. Que seca o suor e acha que ele é top e vende essa desgraça. Vai para o inferno, irmão. Com todos os paninhos juntos. Se não se arrepender. Eu não desejo que ele vá para o inferno. Mas é um caminho, irmão, de doutrina demoníaca. Mas há relatos bíblicos de que pessoas tocaram nas orlas e foram curadas. Há relato bíblico de que a sombra de Pedro curou. Eu posso negar o texto bíblico? Não. Há relatos de que, contemporâneos, de que essa toalhinha comprada manifestou cura. Mas a intenção estava errada. Mas a fé da pessoa que comprou talvez seja inocente. E aí a gente precisa avaliar de acordo com a palavra. E com o testemunho de cada um. Amém, irmão? Amém. O último relato que a gente ouve muito falar, uma ousadia repentina. Irmão, eu lembro de uma vez que quando eu lembro do momento onde eu voltei para Jesus na minha vida com 18 para 19 anos. E algo aconteceu de forma repentina na minha vida. Eu trabalhava, né? Trabalhava na área comercial de uma empresa. E assim que eu voltei para os braços do Senhor, eu perdi meu emprego. Foi um desligamento em massa naquela época. E aquilo deu uma desnorteada. Falei, justo agora.
Eu lembro que eu tinha feito uma promessa, né, minha e para o Senhor. Eu falei assim, Senhor, meu próximo salário eu vou dar todo para a igreja. Estava naquele primeiro amor, né? Aquela coisa. E aí fui demitido. E aí, irmão, eu lembro que eu fui lá assinar as coisas da minha demissão, lá a rescisão, lá na Avenida América, na Barra da Tijuca. A Avenida das Américas é uma avenida muito larga, com muitas pistas. E eu desci lá, no que era o ônibus na época, né, hoje em dia é BRT, e eu lembro que quando eu desci, que eu vi o escritório da empresa, irmão, eu fui tomado por uma ousadia sobrenatural. Eu comecei a rir, de alegria. Eu não sei te explicar, irmãos, mas é uma sensação de, cara, tu está sendo mandado embora, mas vai dar tudo certo. Sabe? A unção tem o poder de te derramar no seu coração uma ousadia sob qualquer circunstância que existe, irmão. Te empoderar ao ponto de você se sentir o top, o cara, frente a essas situações. Sim ou não? 8. A unção é transferida para levantar outras pessoas. Já falamos sobre isso, não quero me ater muito nesse texto, mas Atos, no capítulo 19, verso 11, ali do 11 ao 12, eu tirei uma frase muito poderosa que diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, como a gente já leu, né? O apóstolo Paulo dizia: reaviva o dom que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Quando, irmãos, e nós cremos lá, em Hebreus, no capítulo 6, que fala sobre as doutrinas básicas ou das doutrinas elementares, na doutrina de imposição de mãos também. Quando nós oramos pelo outro, há a possibilidade da unção como uma energia elétrica ser transferida. Os textos bíblicos nos garantem isso. Amém, querida? A unção, mas essa unção só é transferida para que a unção pegue e levante o outro. Amém, querida? Por isso que você vê muito nós fazemos isso aqui nessa casa. Ponto 9. A unção faz com que o homem... A unção faz o que o homem não consegue. Já falamos muito sobre isso também. A unção vai fazer aquele além, aquele algo mais que você não tem capacidade natural de fazer. Amém, irmão? E por último ponto, 10. A unção vem sobre quem diz: eis-me aqui. Amém, irmão? A gente vai ver isso lá no texto de Isaías, é um texto que eu amo porque é um texto também messiânico, mas falando ali sobre o chamado, sobre o início do chamado de Isaías, no Isaías capítulo 6, verso número 8, Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí, queridos, eu sempre lembro desse texto como também um texto messiânico, porque nós estamos falando do capítulo 6 do livro de Isaías, ou seja, já tinham 5 capítulos escritos da história profética de Isaías até ali. E aí ele faz uma afirmação como se estivesse no começo, mas apontando para Cristo, como se não existisse ninguém que poderia fazer aquilo que Jesus veio fazer. E aí Jesus, na Trindade, dentro da eternidade, fora do tempo, sendo um ser atemporal, fala: me coloca lá dentro da história deles, deixa eu resolver aquilo que eles não têm condições de resolver. Deixa eu fazer aquilo que a lei está insistentemente dizendo para eles. Não dá, porque a lei, irmão, não era uma cartilha para mostrar onde era o errado para você parar de fazer. A lei apontava o pecado no sentido de: isso tudo aqui está errado e vocês não conseguem. E aí fazia-se uma alusão naquele tempo, naquela estação, naquela dispensação, sobre como seria no futuro vindouro que veio, que foi Jesus, que era o sumo sacerdote, pagar o pecado de todos pela expiação uma vez por ano dentro do templo, entrando no Santo dos Santos, mostrando para nós: ei, vai acontecer, vai chegar um dia que esse tabernáculo aqui, que representa o Filho do Homem, vai vir em forma humana e vai tabernacular através do Espírito em você. E a unção que você não tem para cancelar as obras do diabo, você vai ter. Irmão, eu não posso, pelo meu natural, dizer não ao pecado. Eu posso através da unção, porque foi para a liberdade que Jesus Cristo me libertou. Você entende isso, irmão? Jesus não libertou você para andar preso.
Jesus não libertou você para andar pobre, no sentido de pobreza emocional. Jesus não libertou você para andar com falta, com dor, com doença, com desgraça, com pressão. Essas coisas podem acontecer? Sim, mas Ele libertou você para a liberdade, meu irmão. E graças a Ele nós podemos andar em novidade de vida, meu querido. Fique de pé.